Hoje nós vamos falar sobre o papel da frustração no desenvolvimento das crianças. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria. Hoje nós vamos falar da frustração. Ninguém gosta, nem as crianças, mas faz parte. Faz parte, ensina, cresce, fortalece, gera persistência, resistência, faz com que a gente se dedique às coisas e siga em frente. A frustração é um processo que gera muito aprendizado. A criança que tolera a frustração, e isso é um processo que inicia dos pequenos e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Muitas vezes ainda é difícil perder no jogo, muitas vezes ainda é difícil não fazer o que quer, não comprar o que quer, não ganhar o que quer. E isso faz parte do desenvolvimento desse ser que está ali, aprendendo a viver nesse mundo. Eu adoro os meninos com os gols, que é muito bonitinho. Eles vão treinar futebol e voltam muito frustrados porque não fizeram gol. E aí a hora que a gente começa a estudar o mundo do futebol e perceber que não tem gol todo jogo, não são os 11 jogadores que fazem gol, e eles vão se dando conta de que é difícil mesmo, tem uma intenção, uma dedicação, correr atrás da bola, suar a beça. Nessa hora, eles ficam muito aliviados, porque vão perceber que isso vai acontecer. Mas isso não tem que acontecer toda vez, isso não acontece toda vez. Depende de um monte de fatores, do próprio corpo, do corpo do outro, do time adversário, do próprio time e tudo mais. A frustração, ela vai acontecer. E é bom que ela aconteça, porque através dela, a criança, ela cria uma resistência interna, ela cria uma condição interna de luta, de luta. E aí a gente pensa, não, então a vida é uma pedreira mesmo, ela tem que aprender porque a vida é muito dura. Não, a frustração, ela conta do processo natural das coisas, que existe todo um ponto de partida, uma dedicação, um saber quem sou, toda uma trajetória para percorrer, para chegar num objetivo, que às vezes vai dar certo, às vezes não vai, mas que todo esse processo é o processo que vale a pena, é o processo que ensina, é o processo que faz a gente se tornar melhores pessoas, melhores seres humanos, mais capazes, se conhecendo cada vez mais. Nesse processo de frustração, muitos de nós se sentem responsável por frustrar os filhos quando dizemos não. A palavrinha mágica, que tanto dói e que tanto questiona. Ontem ainda estava passeando com as minhas filhas e uma delas disse para mim assim, posso comprar não sei o que? Olhou para mim e falou, não. Ela mesma pergunta e ela mesma responde. E aí eu falo, nossa, que duro, né? Seria muito bom falar sim, pode. Mas não pode. E a criança, quando escuta não da gente, normalmente ela vai para a frustração. Os menores choram, os maiores questionam e articulam todas as suas observações, mas faz parte, é importante. E chega uma hora que a pergunta vem e a resposta já vem junto. Hoje não é dia, hoje não é aniversário, hoje não é dia das crianças. Às vezes a criança pode até juntar uma mesada para comprar alguma coisa interessante, legal, mas ela já sabe que existe uma margem do rio. Ela já sabe que as coisas funcionam de determinada maneira. E isso é muito importante. Nesse sentido, é muito importante que a gente não banalize o nosso não, que a gente não banalize esse momento da frustração, que merece tanto respeito e que gera tanto crescimento. Muitas vezes o nosso não, o nosso sim, ele vem completamente fora de eixo, fora de sintonia, fora de sentido. E a criança fica muito confusa. Sabendo que existe um aprendizado enorme acontecendo, a gente precisa cuidar de que lugar a gente fala esse não. Eu adoraria poder comprar tudo para você, mas não dá. Olha só como é que as coisas funcionam. Eu trabalho, o papai trabalha, todo mundo luta pelas coisas e tem outras contas para pagar, o dinheiro é o mesmo, hoje não é dia. E a criança vai aprendendo a suportar o querer e não poder ter, a valorizar o que tem e a gostar do que tem e a viver nessa vida com todos esses estímulos enormes em volta da gente e em volta deles também. É um aprendizado para nós também. O não e o sim, quando respeitados e quando
compreendidos como uma função de desenvolvimento, como um movimento que leva para o crescimento, para a margem do rio, para o rio seguir, que leva para o contorno do próprio corpo, que leva para o aprendizado de que eu tenho um espaço, eu ocupo esse espaço, o outro também tem, e as coisas todas estão se interrelacionando. A hora que a gente consegue fazer isso, a gente está valorizando, sim, a relação de respeito que acontece, a relação de aprendizado de todos nós, porque a gente também está aprendendo a ouvir não até hoje, a ouvir sim até hoje. A gente também está aprendendo a dizer isso até hoje. E isso faz com que esse processo aconteça de uma maneira muito bonita. A criança, aos poucos, ela vai entendendo o para quê desse não, o porquê do não. E ela mesma começa a desenvolver um próprio raciocínio de como as coisas funcionam, e de como o mundo funciona, e de como as relações funcionam. E isso faz com que a frustração ela seja aprendida, mas não aprendida no sentido de ser compreendida, mas ela é aceita como parte do processo e como parte positiva do processo, porque é a parte que tem tanto aprendizado em si, é a parte que carrega tanta possibilidade de você se enxergar numa situação, de você se perceber num movimento, de você mudar determinadas posturas, determinadas atitudes. É na frustração que a gente também tem a possibilidade de crescer. E a hora que a criança entende isso, aquele momento ele não vira mais um momento de tanto sofrimento, e vira um momento da gente passar por ele, respirar fundo e seguir adiante. O gol pode vir no próximo jogo. E os meninos, quando percebem isso, que o gol pode vir no próximo jogo, se aliviam. Eles têm mais vontade de treinar, eles têm mais vontade de se dedicar, eles têm mais vontade de acertar. E uma hora o gol sai. Na hora que o gol sai, a gente pode curtir. Curtir a alegria deles, que é muito bonitinho de ver, a satisfação, toda a sabedoria que veio daquele gol, aprendem passos novos, aprendem novos dribles e a vida segue. Esse foi o vídeo de hoje, que traz essa importância do não, a compreensão desse movimento, para que o sim possa ser dito com tanta alegria e com tanto respeito também, sempre respeitando o movimento de crescimento, o movimento de aprendizado. E a criança que aprende isso, ela é mais feliz, porque essa tomada de sofrimento perante as coisas, ela vai diminuindo, ela vai se tornando uma coisa mais leve, mais sutil e mais fácil, porque eu sei que é assim a vida, e eu vou aprendendo com isso. Hoje eu queria propor para vocês, na dica de hoje, um exercício. Eu queria propor para vocês olharem para trás, na sua própria história, e buscarem os momentos de frustração, os nãos que você recebeu e que te fizeram crescer, te fizeram chegar até aqui. Poder perceber o quanto eles são valiosos, o quanto eles foram importantes. Talvez, percebendo a sua jornada, seja mais fácil dizer não com todo esse respeito, amor, carinho, dedicação, com a sabedoria de quem está conduzindo uma criança. Eu tenho uma história ótima de não na minha jornada, que ela é muito especial para mim. Eu lembro quando eu estava começando a fazer os grupos de brincadeira nas escolas e eu tentava marcar as reuniões com as orientadoras para mostrar o trabalho e tal. E era muito difícil passar das secretárias, porque elas perguntavam de quem eu era mãe, eu não era mãe de ninguém. E aí elas falavam para mim, então manda um e-mail, então eu não sei, ela não pode atender, era muito difícil. E eu lembro um dia que eu cheguei na casa dos meus pais, super chateada, porque eu não conseguia passar da secretária, super frustrada. E a minha mãe foi uma fofa, super acolhedora, falando, calma filha, vai dar certo, fica tranquila, você vai conseguir e tudo mais. E o meu pai falava para mim assim, então você já desistiu? E eu falava, não, eu não desisti, só tá muito difícil. E aí ele falava, não, mas então você já desistiu. Com o maior respeito do mundo. Mas ele me colocou num desconforto tão grande, querendo dizer, esse é o primeiro não.
Nem era o primeiro, mas na cabeça dele, esse é o primeiro não. É a primeira trava que você está recebendo, né? O que você vai fazer com isso? E eu lembro que eu saí da casa dele, eu entrei no carro, abri o meu caderninho lá, minha lista imensa que eu tinha de escolas e liguei de outro jeito. Eu tinha uma outra força. E nesse dia eu marquei 5 reuniões. E liguei para ele agradecendo a força que ele tinha me dado, ele e minha mãe. Então são momentos como esse que eu queria que vocês buscassem. Tenho certeza que se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu não estivesse aqui agora. Mas é um momento difícil, mas é um momento que leva a gente para crescer e para andar para frente. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Na semana que vem a gente se vê de novo.